Tá, então o esclarecimento foi na gestão Selim, né, de líder, certo? Houve um momento em que começaram a adotar essa prática que eu respeito a decisão, mas não fui eu que fiz isso. O que eu fazia era dar objetividade no tratamento dos conflitos. Há um momento de debate e há um momento de decisão. E não se pode permitir que essa função fundamental de buscar informação e deliberar seja obstruído por qualquer jogo político menor. Então, eu era muito firme nisso e eu reconheço que eu acho o seguinte, se você é líder, ou você lidera ou pega o boné e vai embora. Ou não é, né? Ou não é líder e é preferível não ser. O nome já diz, líder é para liderar. Se você não quer liderar, é melhor abandonar o cargo. Você acha que é melhor apanhar pelo excesso do que pela omissão? Olha, eu sou do PCdoB, comunista desde criancinha. Eu sei o que é ser perseguido pelo seu ideal. Alguém me perguntou há pouco tempo, você não se sente um pouco constrangido, isolado da opinião geral dos vereadores? Eu digo, olha, quem passou pelo que eu passei, entre estar isolado ou escondido e perseguido, eu estou no nirvana. Não tenho medo disso. No paraíso. Tenho medo e tenho muita responsabilidade. Eu sei que tem momentos em que você fica numa posição minoritária, mas talvez essa ideia que você defende agora tenha para o futuro muito mais peso que o senso comum do momento. Do que eu estou dizendo, eu sou inimigo da tese geral. Condena, depois eu apuro, e daqui 10 anos eu digo que ele tinha razão. Não, eu sei o que é isso. Eu sou do tempo em que certo ambiente de restrição à liberdade, primeiro condenava, às vezes nem fazia isso, primeiro atirava, depois vamos ver se ele tinha direito de ficar vivo ou não. Agora, vereador, eu não concordo. Vereador, a tese que se falava aqui ontem, que depois do fator Aurélio, né, que está se justificando... Os trapalhões. As trapalhadas do Aurélio, pronto. Que seria 33-0. Isso nós temos certeza, vai ser 32-1. Não tem a menor chance de ser 33-0. Exatamente. Eu mantenho minha posição, porque não é uma teimosia, não é ser heróico, não é nada disso. É convicção. Eu repito, eu sou de uma corrente política que passou por tudo. E nunca nos recuamos do dever fundamental de consciência. Eu tenho convicções que esse governo, politicamente, merece continuar. Tenho convicções extraídas do próprio processo do trabalho da própria cessante, que não há provas contra o prefeito. E tenho convicções que as pessoas que cometeram irregularidades irão responder, doa a quem doer lá na justiça. Então eu não tenho motivos para caçar o prefeito. Agora, vereador Sérgio Benassi, um exercício que a gente tem feito aqui com vários vereadores. A tendência é que a casa casse o prefeito. Bom, aí o prefeito vai buscar, se a sessão chegar até o final, vai buscar na justiça a volta ao cargo. Com que base o prefeito vai voltar ao seu gabinete se a própria Câmara o rejeitou? Como é que... E vai ser o único senhor, vai voltar a ser o líder do governo para tentar recompor. E aí? A sua pergunta tem todo sentido e é muito oportuna. Muita gente está atuando agora sem pensar nesse futuro que é imediato, não é longo, não é semana que vem. Eu acho que eu vou estar muito confortável. Talvez dos 33 o único que esteja confortável para pensar nisso sou eu. Os outros terão que responder. Se o prefeito continua, o que eu faço? Me mantenho na base de sustentação ou não? Todos terão que refletir sobre isso. E aí vai voltar de novo, porque passado o processo de julgamento das irregularidades e da condenação e da moralidade, volta à cena os aspectos políticos fundamentais. Aliás, eu vou lhe dizer, é pior, porque na hipótese do prefeito voltar, é essa a pergunta. Mas na hipótese dele não voltar, assume o vice. E aí?
E tem um outro problema pela frente. Já tem outra processante sendo anunciada. E esses vereadores vão caçar de novo o vice-prefeito? Ou ele renuncia, como estão dizendo também. Aí o presidente da casa assume. Provisoriamente e marca eleição, direta ou indireta, aí é a dúvida. Eu já distribuí uma análise que minha assessoria preparou, demonstrando que a hipótese de eleição indireta é absolutamente descartada. Isso é caracterizado como golpe, tanto pela justiça quanto pela política. Então não tem a menor hipótese do próximo prefeito na vacância do Hélio e do Demétrio ser por eleição indireta. Isso se for esse ano, né? Se for esse ano. Tanto esse ano quanto ano que vem. Já tem jurisprudência formando que tem que ser por eleição indireta, independente de qual ano em que isso vai acontecer. Tem que ser indireta? Não, direta. Direta. Então nós vamos ser chamados. Porque o princípio do sufrágio universal é cláusula pétrea. Nada pode passar disso. Então, mesmo que haja algum dispositivo de legislação inferior, ou seja, lei orgânica do município, por exemplo, não respeitando o princípio pétreo da eleição por sufrágio universal, é inconstitucional. Então isso gera uma insegurança jurídica total. Você imagina uma cidade tomando uma medida errada com um prefeito que pode derrubar. Então terá que ser esse ano ou ano que vem por eleição direta para a eleição do novo prefeito. Então essa só vale a população, que vai valer só por um ano. Ou menos, né? Um ano e pouco no máximo e menos de um ano provavelmente. Aí, supondo aí, isso que o senhor falou, é interessante. Se o prefeito volta por decisão judicial, o que é muito provável que aconteça, aí haverá uma negociação com os vereadores. Né? E o prefeito vai ter que negociar para ter até sustentabilidade política no processo. Com certeza. E aí qual é o critério que vai informar a posição de cada vereador? O reconhecimento de um programa realizado e outro resto de programa a ser realizado. As pessoas voltam a se definir sobre o aspecto político. E cada vereador tem que dizer, ou esse prefeito é bom e eu continuo com ele, porque reconheço que ele realizou, portanto eu estou julgando favoravelmente a ele, ou eu digo não, esse governo não presta e agora eu vou querer derrubar ele para ele não fazer sucessor nenhum, nem ele nem ninguém ligado a ele. Agora eu fico pensando. Essa pergunta está colocada para todos os vereadores. Mas vai ficar uma sequência de derruba, não derruba, esperar o tempo passar e a cidade parada? Tudo isso por um jogo de senso comum, onde se condena sem prova, ou se faz execração pública, o linchamento público, a revelia dos preceitos constitucionais e do Estado de Direito. É exatamente isso que eu quero evitar. A gente brinca com a política, abastarda a política. Isso é grave para a vida da sociedade. Não se pode brincar com isso. Imagine qualquer cidadão submetido a esse tipo de regra geral, no seu direito mais comezinho do dia a dia. Primeiro eu sou execrado publicamente, depois, sei lá, daqui 5, 10 anos eu vou provar que eu sou inocente? Quantos relatos trágicos a gente conhece sobre isso, na história e na vida pessoal das pessoas? Não pode fazer isso. Tem que ter muita responsabilidade. Não se pode fazer o jogo simples do senso comum. Agora, nem para a vida individual, muito menos para a vida da cidade, como você está bem destacando. Não pode ser assim. Agora, o prefeito também, ele colaborou para esse estado de coisa, que pela sua reclusão, ele sumiu, ele não deu mais entrevistas e tudo mais, não falou absolutamente nada. Por exemplo, eu cito sempre a situação, a posição que foi Francisco de Lagos, né? Pela imprensa conhecido como prefeitinho, porque o prefeito não falava com ninguém. O prefeito falava com uma emissora ou duas aqui, com jornais, por exemplo, aqui na Rádio Brasil Jovem Pan, ele nunca falou, porque o Lagos nunca permitiu que ele falasse. Cansei de convidar, ele nunca foi na Rádio Brasil. Bom, aí era o homem de confiança dele, era o homem, era o porta-voz. O Lagos falava de voz própria, sugerindo o que o prefeito estava pensando, né? O pensamento do prefeito era o Lagos que determinava, o homem todo-poderoso do governo Hélio de Oliveira. Aí ele comete todas essas irregularidades, foge da cidade, cria todo esse problema e o prefeito diz que
eu não sabia que ele era capaz disso. O senhor contrataria, o senhor colocaria num possível governo seu uma pessoa que o senhor não conhece e que possa levar o seu governo a tamanha irresponsabilidade? Olha, primeiro eu devo reconhecer que essa polêmica de julgamento político, de desempenho, é legítima e existe mesmo. Em segundo lugar, devo dizer que cada um tem seu estilo. Se você me pergunta se eu faria isso, não, eu faria diferente. Eu, pessoa física, como comunista, com minhas ideologias, com a minha experiência, com a minha visão de mundo e de administração, eu faria diferente. Mas acho que é o risco de todo gestor. O gestor eleito assume um compromisso e depois ele tem que mostrar que ele é capaz de fazer aquilo que ele prometeu. Você não pode errar no compromisso e não pode errar na realização. E ao realizar, você tem que escolher bem seus assessores. Então a dose de risco é muito grande. Eu respeito essa opinião. Eu particularmente acho que algumas coisas desse tipo poderiam ser evitadas. Eu acho que faltou, vou falar muito francamente, assim, sem receio das palavras, eu acho que faltou um núcleo de articulação política mais sólido, mais coeso, mais preparado para evitar coisas como essa que você citou e outras. Mas é uma crítica democrática da minha parte, de quem inclusive participou do governo, apoia esse governo e, enfim, tenho a minha visão. É um risco da política, tá? Acho que é um aprendizado que governar uma cidade desse tamanho, com o tamanho de conflitos que a gente tem que conviver diariamente, é uma exigência muito grande você não se fechar em pequenos círculos. Tem que dar um jeito de administrar em amplo espectro. Grandes programas de transformação só se realizam com uma dose de unidade forte de correntes políticas. Acho que esse governo, no primeiro e mais no segundo, construiu essa grande corrente de unidade para transformar a cidade. Agora, depois de construir, você tem que gerir isso para não acontecer problemas. Aí eu acho que houve algumas falhas que poderiam ser evitadas. E também aquilo tudo que foi uma surpresa. Para mim foi uma surpresa muito grande aquilo que aconteceu na Sanasa e que da boca do amigo, do companheiro de infância, de juventude, de faculdade, de crescimento, que foi o Castrenon. Quer dizer, de repente, olha só o que estava acontecendo. Esse círculo muito estrito que eu estou dizendo, muito fechado, às vezes até excessivamente familiar, eu acho tende a gerar problemas, né? Porque é como você diz, quer dizer, uma pessoa muito ligada a você comete uma falha, fica sempre a dúvida, né? Pô, você não sabia? Pode ser que sim, pode ser que não, é uma dúvida pertinente. Agora, é um risco muito grande, né? Eu particularmente evitaria esse tipo de coisa, mas, repito, é uma opinião muito pessoal. Aliás, é uma regra do meu partido. Nós chegamos ao ponto de botar como regra de todos os gestores públicos que são eleitos pelo partido, em hipótese nenhuma botar parente de primeiro grau, ou em gabinete ou em gestão, porque a gente já aprendeu que isso daí dá algum problema, sempre cria mais dificuldade, né? Já que o senhor levantou isso, meu primeiro probleminha que teve, e eu estava lá na Bandeirantes, foi quando eu fiz um comentário a respeito da presença da doutora Roseli, antes de sair aquela leizinha lá, porque para mim caracterizava, e para mim eu tenho essa convicção, de que é nepotismo a presença ali. Aí depois saiu uma lei que para secretário podia, então ficou normalizado. Mas o Lagos foi a São Paulo pedir minha cabeça. E eu tive que justificar, mas é verdade, né, tá? Porque eu omiti e eu continuo achando que é nepotismo. São estilos e concepções que moldam a maneira de você agir, né? Pode até não ser nepotismo, no sentido mais preciso da palavra, mas você abre o flanco para um uso político disso. Por isso que o meu partido, por exemplo, adotou essa medida. Quer dizer, suponha que eu como vereador, se eu nomear a minha esposa como chefe do meu gabinete, qualquer pessoa pode me acusar de nepotismo, por mais competente que ela seja. Mas eu vou ter tanto trabalho para provar que ela é competente, e vou concentrar em mim tantos ataques,
que eu vou gastar muito tempo para fazer isso. Então, eu tenho certeza que em algum lugar desse mundo tem alguma pessoa que concorda com as minhas ideias, que participa do meu projeto e tem a mesma competência da minha mulher. Eu vou preferir esse. É preferível não nomear para não dar dor de cabeça, né? Com certeza, por melhor que seja aquela pessoa ligada a você, tem alguém no mundo que é tão competente quanto ele. Prefira esse, porque você vai evitar um bocado de problema. Uma dor de cabeça a menos e de monte. Claro, porque a gestão pública, um mandato público, como é que eu vou dizer, tudo se volta contra você. Pequenos deslizes que são mais ou menos admissíveis no cidadão comum, para você não é. Então, as luzes, as atenções, a cobrança sobre o agente público é muito forte. Então você tem que neutralizar ao máximo isso para que fique só a essência da sua função. Você tem que ser julgado pelo que é fundamental na tua gestão. Então você põe muita gente amiga ou parente perto, você já está comprando uma briga que desnecessária. Uma pergunta aqui, vereador. Em havendo eleições diretas, o senhor é candidato? Meu partido está decidindo isso nesse momento e a proposta é ter uma candidatura do PCdoB à disputa do ano que vem. Sérgio Benassi. Um dos nomes. No ano que vem, deixa eu esmiuçar um pouco a pergunta. Na eleição normal ou nessa que pode ter? E agora você... Isso vai ser matéria da próxima reunião do Diretório Municipal. Não, mas pode ser nessa daí, ou não? Não, pode até ser. Hipoteticamente, é uma decisão que nós teremos que tomar. Exatamente. E eu não vou antecipar a resposta, porque eu não sei. Tá bom. Tá bom. Vamos deixar assim, então. O vereador Sérgio Benassi não vai contar o final da novela. Não, agora não. Tá bom, obrigado, vereador. Bom, muito bem. Muito obrigado ao vereador Sérgio Benassi. Um abraço a você e muito obrigado pela atenção. Tá, obrigado, senhor, pela atenção. E a gente tem que... No momento em que 32 caminham para um lado, uma posição de coragem. Ganhou a minha admiração, acontece. É uma posição de quem é alguém que está convencido no procedimento. É brilhante também isso. Eu, durante a minha juventude inteira e boa parte da minha idade adulta, fui perseguido porque tinha ideais comunistas. Não desisti. Não vai ser esse pequeno arranhão que vai me fazer vacilar. Eu tenho convicções e a vida vai mostrar se eu estou errado ou não. Pagarei o preço que for necessário. Tá certo. Vereador Sérgio Benassi, obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado. Um abraço.